Tudo bom com vocês, queridos? Amém. Só com alguns? Amém. Graças a Deus. Semana passada não tivemos nosso culto, estávamos no missionário, que foi bênção. Cada testemunho, cada mensagem, isso impacta a nossa vida, nos motiva de alguma forma a buscar cada vez mais, não para viver aquilo que os missionários vivem, mas para termos também nossas próprias experiências com Deus. Amém? Esse também é o seu desejo, de viver as suas próprias experiências com Deus? A gente pode começar de novo o culto, gente. Também é o seu desejo, não? Vocês ficaram um pouco tímidos agora? O que aconteceu? Porque tem dois vaguinhos, aí vocês ficaram um pouco com medo, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. E quando eu meditava e estudava sobre essa palavra, algumas imagens começaram a vir à minha mente. E uma delas surgiu de algo que talvez seja, assim como também me incomoda às vezes, eu creio que talvez incomode você. A comparação. Você já foi comparado a alguém? Que tristeza isso. Que sentimento ruim. Principalmente quando você é comparado de maneira pejorativa. Ah, mas fulano. Comparação normalmente traz um sentimento ruim quando nós somos comparados, mas também traz algum sentimento de competição. Quando você é comparado, você se sente como quem compete com aquela outra pessoa. Em outros, talvez desperte um sentimento de inveja. Puxa, eu não consigo, eu não tenho o que aquela pessoa tem, não consigo fazer o que aquela pessoa consegue fazer. Outros sentem-se motivados. Não, eu não consigo, mas eu vou fazer. Se o Cleiton faz, eu também faço. Está de verde hoje, está bonito, hein? Não, combinou. Se ele consegue, eu também consigo. Se a Fábia faz, eu também faço. Sentem-se motivados em realizar aquilo que alguém um dia realizou. Mas em geral, a comparação nos desperta algo, nos traz algum sentimento. Então não tem um jeito melhor da gente falar sobre a comparação, já que ela desperta algo em nós, e eu acho que isso é 100% das pessoas, algum sentimento traz quando você é comparado a alguém. Eu acho que a melhor comparação que deve ser feita é comigo mesmo. Como que seria feita essa comparação? Como que estava o Vaguinho há 10 anos atrás, comparado a hoje? Será que ele está melhor ou será que ele está pior? Olhando, melhor, mãe? Amém. A esposa também acha que ela saiu. Mãe é mãe, né? Mas olhando para a sua vida, retroceda mentalmente, naturalmente, óbvio, 10 anos, e comparado com hoje, você, num contexto geral, você está melhor ou você está pior? 10 anos. Aqui tem 5. Então, 5 anos. Você hoje, em relação a 5 anos atrás, está melhor ou você está pior? Pensando desta forma, quais os sentimentos vêm ao seu coração? Quais os sentimentos, você olhando lá para trás, 5 ou 10 anos, o que despertou no seu coração nesse momento? Isso de uma maneira geral. Agora falando de vida com Deus, 10 anos atrás, se é que você já conhecia Jesus como você conhece hoje, como estava o seu relacionamento com Ele? Talvez tenhamos muitos aqui, novos convertidos, e talvez há 10 anos atrás ainda não conheciam Jesus. 5 anos atrás, como estava o seu relacionamento com Deus? Alguns eu sei que estão há menos tempo, então há 1 ano, querido. Há 1 ano atrás, fazendo uma comparação da sua própria vida, da sua própria história,
Há um ano atrás, como estava o seu relacionamento com Deus? E qual é o sentimento que isso desperta no seu coração quando você pensa nisso? Hoje, você está em que momento da sua vida no que diz respeito ao relacionamento com Deus? De intimidade, de busca pela presença dEle. Então hoje a gente vai falar sobre estar aos pés de Cristo. Por que é tão importante estar aos pés de Cristo? O que muda na nossa vida? Estar aos pés de Cristo. Talvez para nós, como discípulos de Jesus, não deveria ser tão estranho falar sobre isso. Porém, em determinados momentos isso se torna um pouco difícil. Nós não conseguimos viver como verdadeiros discípulos, porque em muitas áreas da nossa vida temos dificuldades de estar aos pés de Cristo. Temos dificuldades. Existem pontos de inconstância na nossa vida. Porque um dia a gente quer, e outro dia a gente não quer estar aos pés de Cristo. O que significa estar aos pés de Cristo para você? Como que você define isso na sua vida, na sua história? Mas como que nós podemos entender melhor o porquê precisamos estar aos pés de Cristo? Quais os benefícios que trazem para a nossa vida, para a nossa história, estar aos pés de Cristo? E hoje a gente vai falar sobre 3 cenas vividas por Maria, irmã de Lázaro. 3 cenas onde ela literalmente esteve aos pés de Cristo. E o que essas cenas ensinam para nós? Que lição nós podemos pensar para a nossa vida, para a nossa história sobre essas 3 cenas? Maria é relatada nas Escrituras como estando aos pés de Cristo em 3 ocasiões distintas. E essas 3 ocasiões vão nos ensinar lições importantes para a nossa caminhada. Como eu disse, o discípulo de Jesus deve naturalmente ansiar por estar na presença de Deus, querer estar lá. Mais que isso, deve querer permanecer na presença de Cristo. E se alguém não anseia por estar na presença do Senhor, eu posso afirmar que talvez não seja discípulo. Se alguém não anseia por estar na presença de Jesus, até porque estar na presença do Senhor tem que ser aquilo que nos move. Tem que ser o que nos move. Os momentos em que Maria esteve literalmente aos pés de Jesus nos ensinam lições importantes. E a primeira lição que eu quero falar com você está em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Tem gente procurando, vou esperar uns segundinhos. Lucas 10, do 38 ao 42. Diz assim, na minha versão: Jesus e os discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ali ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Nós louvamos, bendizemos o seu santo nome. E nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse ajuntamento que nós chamamos de culto. E é um culto, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra foi lida. E o desejo do meu coração é que ela permaneça sendo, Senhor, a tua palavra, viva, real, eficaz, capaz de transformar a nossa vida, capaz de transformar a forma com que nós enxergamos o mundo, capaz de transformar a forma como nós enxergamos a nossa própria vida.
Então, Deus, nessa noite, aplica a Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, e transforma-nos no poder real da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Maria, ela tinha fome, ela estava com fome das coisas espirituais. Sua prioridade girava em torno daquilo que é espiritual, daquilo que era espiritual. Aprender do Mestre. Para ela, naquele momento, aprender diretamente do Mestre era fundamental. E ela não abriu mão daquele momento. Tem uma outra versão que diz: Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Então, a primeira lição que nós vamos aprender nessa noite é que estar aos pés do Senhor é um lugar onde eu e você podemos receber toda a instrução. Esteja aos pés de Cristo para receber a instrução dele sobre a sua vida. E Maria não abriu mão disso. Ela foi, ela se jogou, ela esteve, ela quis estar ali naquele lugar, ela não quis outro lugar. Marta, por sua vez, distraída, muitos afazeres, não usufruiu da comunhão com Cristo, muito menos dos seus ensinamentos. Talvez ansiosa, talvez preocupada, talvez afadigada. E nós? Como que nós lidamos com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, as nossas tarefas? Porque nós temos tarefas. Como lidar com isso? Mesmo no reino de Deus, pessoas, porque são pessoas, são humanos, são falhos, mesmo no reino de Deus, as pessoas podem perder o foco. Perder o foco. Investir mais tempo fazendo do que adorando. Investir mais tempo simplesmente carregando coisas do que olhando para o Mestre e aprendendo com Ele. Deixam passar momentos preciosos de comunhão com Ele, com o Senhor. Como que nós lidamos com o nosso dia a dia? Uma vez eu ouvi um pastor muito conhecido falar a seguinte frase: se não cuidarmos, as pessoas que trabalham no culto não cultuam de verdade. E isso é uma realidade. Talvez muitos aqui já estiveram numa posição de ajudar de alguma forma. Mas a pessoa, por exemplo, vou usar a Fábia e a Vivian que estão ali hoje na projeção, a ilustração do culto. Se elas se desprenderem de algo que vai aparecer ali, talvez vai atrapalhar aquilo que acontece aqui. Mas isso que elas estão fazendo não pode ser mais importante do que o relacionamento delas com Deus. Se eu não estiver focado naquilo que Deus falou comigo, naquilo que Deus ensinou para mim, vai ser uma palestra aqui. Talvez alguns vão entender, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então eu não tenho poder mesmo, mas corre um grande risco de o vaguinho não adorar o Senhor. Vocês estão entendendo? Para mim vira tarefa. E se nós não cuidarmos, nós entramos numa rotina de tarefas e fazemos como Marta, que mesmo estando ali, no mesmo ambiente onde o Mestre estava, não deu bola para ele. Queria fazer as coisas para ele, mas não ouvir dele os ensinamentos. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? É muito importante separar um tempo precioso para estar aos pés de Cristo. Somente ali, clamando pela sua presença, interessado e inteiro diante do Senhor, é que eu e você vamos receber a instrução, seremos ministrados por Ele. Amém? É importante estabelecer corretamente aquilo que é a prioridade para nós. Fazer é bom, mas nunca vai ser mais importante do que receber do Senhor. Fome das coisas espirituais. Você tem fome de coisas espirituais? Assim como Maria estava naquele momento sedenta
por aquilo que só o Mestre podia dar a ela. Fome pelas coisas espirituais. Fome, desejo de estar na presença de Deus, ouvindo os seus ensinamentos. Ou será que nós estamos presos aos afazeres? Mesmo que seja relativo ao reino, e às vezes a gente usa até isso como desculpa, eu não posso porque eu estou fazendo outra coisa. Tome cuidado. A gente precisa ter tempo para prostrar-se diante do Senhor e ouvi-lo. Ter fome. Somente quem tem fome busca. Somente quem tem fome vai até lá. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a tocar violão, estou aprendendo até hoje, mas eu lembro que eu chegava da escola, pegava o violãozinho e ficava lá tocando até tarde. Até tarde. E aí às vezes a mãe tinha que ir lá. Você não vai comer? Aquilo era tão importante para mim que eu não tinha fome de comida. Eu queria era aprender, queria me dedicar àquilo. E por vezes eu deixava de comer. Daqui minha mãe que não me deixa mentir sozinho. Eu deixava de comer. E teve um dia que eu olhei para mim e eu tinha emagrecido. Veja como eu sou gordo. Mas eu cheguei a perder quilos, porque eu não jantava. Eu almoçava, trabalhava o dia inteiro, almoçava, ia direto para a escola, chegava em casa, e aí ficava muito tarde, acabava dormindo. Então se você quer emagrecer, querido, aprende a tocar violão. Olha, a solução da sua vida. Mas com muita facilidade, eu inverti algo que era prioridade para mim. Era importante, comer era importante, creio, para todo mundo. Mas eu facilmente troquei, inverti, eu deixei de me alimentar. Porque eu trouxe uma função nova, uma tarefa nova, algo que tomou conta da minha mente. Mas e eu fazia isso porque eu tinha vontade de aprender. Quando o nosso foco está alinhado com o Senhor, a nossa fome é dele. É nele que a gente vai buscar. Nós nos saciamos daquilo que vem do Senhor. Amém? Uma outra vez eu ouvi de uma pessoa aqui na igreja. Estava conversando e tal. E ela falou assim para mim: ah, Vaguinho, eu ainda não era pastor naquela época. Ah, Vaguinho, vida de pastor que é fácil. Falei, por quê? Não, porque pode dedicar o tempo todo na presença do Senhor. Eu falei, sério? Bom se fosse, né? Mas não é bem assim, né? Hoje a gente precisa dizer que não é bem assim. Porém, vida de oração não tem nada a ver com isso. Vida de oração, o apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, eu acho: orai sem cessar, orai em todo o tempo. Isso não tem que ser uma prática do pastor, isso não tem que ser uma prática do líder da célula, isso não tem que ser uma prática daquele que tem um cargo, uma função na igreja. Não, isso tem que estar impregnado na vida de todo aquele que se diz discípulo de Jesus, todo aquele que se diz cristão. E o que é orar sem cessar? Outro dia eu estava dando um discipulado e eu estava falando sobre vida de oração, e a pessoa perguntou para mim assim: mas como é que eu posso viver uma vida de oração? Eu preciso viver, preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E eu falei da seguinte forma: quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está falando assim, ore em todo tempo. Ele não está dizendo ajoelhe-se, ele não está dizendo pare necessariamente, ele não está dizendo deixe de fazer o que você está fazendo para orar. Não, a sua vida precisa ser uma vida de oração. Se você está caminhando, esteja conectado com Deus. Se você está dirigindo, esteja falando com Deus, de alguma forma. A nossa vida precisa ser uma vida de alguém que tem relacionamento com Deus. Isso é orar sem cessar. Parar para orar é diferente. É investir num relacionamento, é buscar, é viver experiências daquilo que o Senhor derrama sobre nós.
A palavra de Deus vai dizer em Mateus: entre no quarto, ore em secreto, que o Senhor que te ouve em secreto vai te recompensar. Esse é outro tipo de oração. É uma vida de devoção, é uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida de quem quer ter algo diferente em si e não ser como os outros. Amém? Tudo bem até aqui? Como você tem investido o seu tempo? Será que você tem tido fome das coisas de Deus? Será que você tem tido fome de estar na presença do Senhor? Ou será que você pelo menos anseia por isso? Que fique essa reflexão para mim e para você. Segundo ponto que a gente vai falar nessa noite, primeiro é receber as instruções do Senhor. Segundo ponto, a gente vai falar do texto que está em João capítulo 11, versículo 28 a 35. Se você ainda está com a tua Bíblia aberta, vai até lá. João 11, 28 a 35. Nós leremos hoje 3 textos diferentes, tá? João 11, 28 a 35. Diz assim: depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa de Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia até o túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou comovido, muito comovido e aflito, e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Nesse momento, Jesus chorou. Se a primeira lição que nós conseguimos aprender dos momentos em que Maria se lançou aos pés de Jesus foi receber a instrução, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que, estando aos pés de Jesus, estando aos pés de Cristo, nós recebemos o consolo. Precisamos aprender a comunicar a Jesus todas as nossas necessidades. E o texto vai dizer um pouco antes disso, no versículo 3 desse mesmo capítulo, que Marta e Maria mandaram comunicar: avise o mestre que nosso irmão está doente. Avisem. E elas mandaram, na esperança de que ele curasse. Elas tinham a esperança de que o seu irmão fosse curado nesse primeiro pedido que elas fizeram. Creio que precisamos estar aos pés de Jesus para lhe falar o que temos no mais profundo do nosso coração. Existem coisas que nós não temos coragem de dizer para outras pessoas. Existem coisas que você não tem coragem de dizer para mais ninguém. Mas essa noite eu quero dizer para você: Jesus está disposto, disponível para ouvir de você aquilo que você precisa dizer a Ele. Note a prontidão com que Maria se levantou quando soube que Jesus estava ali por perto. Ela sai disparada ao encontro do mestre, pois ela sabia que mesmo com aquele estado adiantado, dias tendo passado, já era o 4º dia, ela sabia que mesmo com tudo isso, se tinha alguém que podia fazer algo, esse alguém era Jesus. Por isso ela sai correndo e se lança aos pés de Jesus. Mas mesmo ela se lançando aos pés de Jesus, fica clara a frustração do coração dela. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo, talvez como quem disse, se o Senhor não tivesse atrasado, isso podia ser diferente. Talvez a gente não estivesse chorando agora, talvez estivéssemos celebrando. Talvez ela teve vontade de dizer tudo isso, mas ela lançou
uau, se o Senhor tivesse aqui, Ele não teria morrido. Sabe, quantas vezes você foi honesto ou honesta com Deus? Falou aquilo que estava no teu coração. No fundo, não existe nada que Deus não saiba. Ele sabe o que vai no teu coração. Mas muitas vezes nós precisamos falar para que através daquilo que nós falamos, nós escutemos. Isso aí, aquilo que nós falamos. Porque isso vai promover algo em nós. Normalmente, promove o fortalecimento da nossa fé quando nós falamos com Deus. Porque na medida em que nós falamos com Deus, Ele ministra os nossos corações. Na medida em que nós falamos com Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus fala conosco. Traduz para nós aquilo que nós precisamos. Traz paz, por vezes alegria, mas sempre traz tranquilidade. Quando nós confiamos e entregamos. Quando somos verdadeiramente honestos com Ele. O consolo do Senhor invade nossa alma. Somos visitados por um refrigério que nos traz paz. E como eu disse agora há pouco, uma paz que ninguém pode dar. Uma paz que dinheiro nenhum compra, inclusive. Só o Senhor pode trazer isso para nós. Agostinho de Hipona disse uma vez a seguinte frase: formaste-nos para ti. Então, nosso coração não terá sossego enquanto não encontrar descanso em ti. Formaste-nos para ti. Diante disso, o meu coração só encontrará descanso nele. O seu coração só encontrará descanso no Senhor. Este milagre da ressurreição de Lázaro que João relata, mostra que Jesus é o Senhor da vida. Basta eu e você querermos estar aos pés dele, que a vida do Senhor vem sobre nós. Basta eu e você buscarmos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e dedicação, que a vida do Senhor vem sobre nós. Ainda que hoje Ele não ressuscite os nossos queridos que partem, ainda que hoje Ele não faça os grandes milagres que nós pedimos, a palavra de Deus diz que no último dia, aquele que morreu em Jesus será ressuscitado, receberá um corpo glorificado e subirá ao céu. É a promessa do Senhor para aquele que entrega a vida. É a promessa do Senhor para aquele que se entende pecador em algum momento da sua vida e em vida entrega seu coração, seu destino ao Senhor. Porque a hora que os nossos olhos fecham aqui nesse plano, não existe mais chance. Acabou. É aqui nos nossos dias. Portanto, eu não lembro quem foi o escritor que disse que, não sei se foi Lutero, agora não vou lembrar, que os nossos dias são os mais importantes da história. Os mais importantes da eternidade são os dias em que nós vivemos. Por quê? Porque são nos nossos dias, enquanto há vida, é que nós podemos tomar a decisão de entregar o nosso coração ao Senhor, de aceitar a salvação que um dia veio sobre nós com a morte e a ressurreição de Jesus, algo que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia. Portanto, a sua vida é a melhor, não é a melhor, mas é a mais importante da eternidade. Porque fechando os olhos aqui, não tem mais chance. Então aproveite enquanto há vida. Enquanto há vida, alguém diz? Há esperança. Amém por isso? Amém. Todos aqueles que se reconheceram pecadores irão encontrar Jesus. E aí sim, neste dia, nós iremos contemplar a glória do nosso Senhor. Mas quando nós estamos
nos pés de Jesus, nós encontramos consolo. Amém? Amém. Terceiro e último ponto que eu quero falar nessa noite, João capítulo 12, do 1 ao 8. João 12, do 1 ao 8. João 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou o frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale muito, vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro que costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Terceira e última lição que eu aprendo dos momentos em que Maria esteve aos pés de Jesus é que nós precisamos estar aos pés de Jesus para prestar-lhe adoração, para adorar verdadeiramente ao Senhor. Rick Warren disse no livro Uma Vida com Propósito que a adoração tem um custo. Toda adoração tem um custo. E eu encontro isso também na vida de Davi. Segundo Samuel capítulo 24, 18 a 25, diz assim: naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão, de frente a Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Respondeu Davi: eu vim para comprar este terreno e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que acabe a peste. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais, para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, o seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar por tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, um sacrifício que não me custe nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas, ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel. Adoração é uma rendição. Adoração é entrega total. Se desarmar das coisas que nos separam do Senhor. Se o nosso coração está preso a coisas que nos afastam da presença de Deus, se a nossa vida está presa nas coisas que estão nos afastando de realizar aquilo que é plano do Senhor, se a nossa vida tem algo que está impedindo com que as nossas orações sejam ouvidas, nós precisamos nos desfazer de tudo isso. E nem que para isso nós precisemos pagar um preço. E para muitos de nós, talvez o pagar o preço não seja enfiar a mão no bolso, como Davi fez, mas tem um preço.
eu e você precisamos avaliar a nossa vida e ver o que nós precisamos fazer. Se algo está impedindo a sua vida de ser uma vida de adoração a Deus. Adoração é dar o melhor a Deus, ainda que isso nos custe algo, tempo. Ainda que isso nos custe algo, talvez dinheiro. Ainda que isso nos custe algo, talvez, está me fugindo a palavra, mas sabe quando você se humilhar, pedir perdão a alguém, ainda que isso nos custe algo, o que eles vão pensar se eu for lá e abrir minha vida? Ou o que ele vai pensar se eu for lá e dizer que eu fiz isso? Queridos, nós precisamos nos acertar diante de Deus. Nós precisamos nos acertar. Que a nossa oração também toque o coração de Deus, assim como a adoração que Davi fez tocou o coração de Deus. A oração dele foi ouvida e foi atendida. E é muito interessante, depois de 11 capítulos no livro de Romanos, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus, a graça que nós cantamos aqui abrindo o culto. Depois de 11 capítulos em Romanos, falando sobre essa maravilhosa graça que só o Senhor pode dar, Paulo exorta o povo a entregar as suas vidas inteiramente a Deus em adoração. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele, porque esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, suas vidas. Aleluia. Amém por isso? A graça de Deus, a Bíblia nos ensina que a graça de Deus ela é para todos, mas se não houver entrega verdadeira, se não houver arrependimento, se não houver mudança de mente, se não houver mudança de caminho, quem não tomar essa posição não terá parte na graça de Deus. Mas a graça é para todos, mas tem uma parte que é nossa: aceitar essa graça ou desprezar essa graça. Adoração consiste em oferecer-se a Deus. E olhando para esse contexto de Marta, Maria, eu imagino que talvez em algum momento da nossa vida, quando nós queremos fazer, quando nós queremos nos lançar aos pés de Jesus, por alguma razão, Martas podem se levantar: não faça isso daqui, olha aí, ó. Ou alguns Judas: não faz isso, faz diferente. Mas a palavra de Deus nos ensina que a obediência à palavra de Deus, de se lançar, é muito melhor. O importante é a aprovação divina em todo o tempo. E também fica claro nesse texto que nós lemos, a aprovação divina, quando Jesus diz: deixe Maria, deixa ela fazer o que ela está fazendo, porque ela está no melhor lugar. Que a aprovação divina também venha sobre a sua vida. Só depende de nós mesmos. Então nós precisamos fazer a nossa parte sempre, decidir e fazer. As mudanças só serão permanentes se elas forem verdadeiras na nossa vida. Em Marcos, capítulo 14, versículo 8 e 9, ele dá uma continuidade nessa história. Falando desse mesmo momento de adoração, ele diz assim: ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte ela veio perfumar o meu corpo para o sepultamento. E o versículo 9 diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez. E ela, Maria, será lembrada por toda a história. Dorothy Patterson, uma escritora e professora de teologia americana, disse a seguinte frase: meus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que eu lhes disse ao longo dos anos, nem os seus se lembrarão dos bons conselhos que você lhes deu, mas um retrato indelével de quem você é e de como você viveu
estará gravado na mente deles e plantado no coração. Veja que profundo isso. E aí eu pergunto para você, qual é o legado que você está deixando para aqueles que virão depois de você? Talvez para alguns filhos, talvez para outros sobrinhos. Qual é o legado? O que eles vão lembrar de você, se é que vão lembrar? Que marca você está deixando em alguém? Será que são marcas boas? Ou será que são marcas que as pessoas não vão querer nem lembrar? Ah, nem te conto. 50 anos atrás, viveu aqui um tal de Vaguinho. Quero nem saber. Mas muitos de vocês já sabem de uma ilustração que eu gosto de brincar. Eu gosto de imaginar a árvore genealógica da minha família. E alguns de vocês já sabem a história. O desejo do meu coração é que os filhos do meu filho, os netos dos meus netos, quando olharem a árvore genealógica da família Marinho, eles falem assim: olha, eu não sei muito bem quem que foi esse aqui, aquele ali também não posso falar muita coisa, mas lá atrás viveu um bisavô, tataravô, sei lá, tataravô que seja, Wagner, por causa das coisas que ele viveu com Deus, eu estou aqui. Aleluia. Você tem o desejo disso? Você tem o desejo de que isso aconteça? E eu não falo isso para me aparecer, longe disso. Eu falo isso porque o cumprimento da palavra tem que ser na nossa vida. Se nós não vivermos, aqueles que virão depois de nós, talvez não terão o acesso que nós temos. A dificuldade virá. Você vive no mesmo mundo que eu vivo. E você sabe como que a perseguição, como as portas estão fechando para o Evangelho. Será que se Jesus não voltar antes, obviamente, será que daqui 100 anos, aqueles que aqui estiverem terão acesso? Acesso, eu acredito que terão, mas será que eles vão ter a liberdade para pregar a palavra? Será que eles vão ter liberdade para se posicionar como cristão? Será que eles vão ter liberdade para falar assim: eu vivo o que esse livro prega? Será que eles vão ter liberdade? Então eu acho que aquilo que nós estamos deixando pode fazer diferença na vida das pessoas. Por isso nós somos motivados às vezes por testemunhos missionários, como nós ouvimos na semana passada e ouvimos constantemente na nossa igreja. Isso nos estimula a buscar cada vez mais a presença de Deus, a querer estar aos pés de Cristo. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês nesse tempo sobre esse contexto que foi falado, o contexto de estar aos pés de Jesus, um contexto de necessidade, querer estar aos pés de Cristo. Hoje a gente aprendeu ou relembrou que estar aos pés de Jesus nos traz instrução, ensino, nos mostra o verdadeiro caminho, por vezes nos tira da escuridão do mundo. Mas nós também aprendemos que Ele traz consolo, traz paz, traz alento para viver e suportar as dificuldades da vida, as aflições que nós vivemos. Sabemos que estar aos pés de Cristo é o melhor lugar para oferecer também a verdadeira adoração. Nossa vida, nosso coração ao Senhor. Nosso legado vai fazer diferença ou não neste mundo. Aquilo que nós deixamos, aquilo que nós vivemos ou não, vai deixar marcas. Quais as marcas? Que marcas estão ficando? Será que as pessoas vão lembrar de mim e de você como alguém que representava o reino de Deus? Alguém que vivia, alguém que testemunhava daquilo que vivia com Jesus?
que por mais que fosse falho, que é o que nós somos, falhos, pecadores, lutava e buscava para viver a santidade, testemunhando, dando bom testemunho de um verdadeiro discípulo. Nós precisamos tomar decisões para viver o novo do Senhor. E muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto. Abrir mão de algumas coisas. Mover-se em direção aos pés de Jesus. Lembra da pergunta que eu fiz no começo, da comparação? Como você está em relação ao que você era há X tempo? Como que você está hoje? Sabe, nesse cenário que nós falamos, eu vejo uma pessoa que teve chances espetaculares para mudar a sua posição. Marta teve todas as oportunidades que ela precisou para mudar de posição e ela não mudou. No primeiro cenário, ela indaga Jesus e fala assim: mestre, o senhor não se importa de ela me deixar sozinha? E ela ouve da boca do mestre: ela está no melhor lugar. E aí eu fiquei pensando nessa história. Eu pensei como se fosse lá em casa. Lá em casa, quando a gente recebe visitas, depois que a visita vai embora, a gente fica conversando sobre as coisas que foram faladas, sobre uma coisa ou outra. Normalmente a gente ri das coisas, porque a gente gosta muito de receber visita. E eu fiquei imaginando que se fosse lá em casa, Marta, todo mundo vai embora e ela volta a arrumar as coisas. Talvez vai lavar a louça, vai guardar aquilo, outro. E eu fico pensando, ela meditando naquilo que o mestre falou. E talvez ela tenha falado assim: tá bom, da próxima vez eu vou vencer os meus medos e vou lá sentar do lado da minha irmã. Ou vou fazer o contrário, vou fazer ela vir para a pia e eu vou sentar lá. Mas teve um segundo momento. O cenário foi diferente, mas ela não fez. Ela teve um diálogo com Jesus, conversou com ele, também questionou. A gente chamou o Senhor, mas o Senhor não veio. Mas eu vou chamar Maria. Ela nem ficou. Ela foi, chamou Maria, e Maria prontamente saiu correndo e se jogou aos pés de Jesus. E recebeu do próprio mestre o consolo. E talvez naquele dia, depois que Lázaro já estava em casa, talvez Marta pensou assim: puxa vida, teve a segunda vez e eu não fiz. Nem aproveitei tanto a presença do mestre. Mas talvez ela tenha pensado de novo: na próxima vez. E na próxima vez ela também não fez. E de novo ela chegou para Jesus. E aí? Mas ela não fez. E aí mais uma vez eu viajei, fiquei pensando: todo mundo foi embora. Todo mundo tinha celebrado com eles Lázaro ressuscitado. Lázaro talvez preocupado, porque o texto diz que as pessoas foram lá e queriam matar ele também. Coitado, ele só tinha morrido. Mas por causa de ele ter ressuscitado, muitas pessoas deixaram de seguir os mestres religiosos da época e passaram a seguir Jesus. Eles começaram a perder espaço e falaram assim: vamos lá, vamos matar também esse Lázaro. Mas depois todo mundo vai embora da casa e fica lá Marta, Maria, Lázaro, os donos da casa. Todo mundo vai embora. Eu fico imaginando aquele perfume pela casa, aquele perfume que Maria usou para ungir os pés de Jesus. Deve ter ficado impregnado pela casa inteira. E eu fico imaginando Marta falando assim: puxa vida, mais uma oportunidade que eu deixei passar. Mais uma.
mas da próxima vez eu faço. E a história vai dizer que Jesus saiu dali, seguiu o seu caminho. Poucos dias depois, tinha sido crucificado. E Marta não teve mais a oportunidade. Então nessa noite eu digo para você, como que está o seu relacionamento com Deus? Você sabe o que vai acontecer amanhã? A nossa referência ainda é 1 ano atrás. A nossa referência ainda é 5 anos atrás, 10 anos atrás. O amanhã só a Deus pertence. Como que está a sua fome pelas coisas do Senhor? Em que momento da sua vida você se vê aos pés de Cristo, recebendo a instrução, recebendo o consolo e adorando verdadeiramente, entregando sua vida e seu coração? Eu quero pedir para você fechar os seus olhos nesse tempo.